Graça e a paz do Senhor Jesus a todos, irmãos, amém? Na verdade, nós estávamos sim namorando e como teve vários irmãos e irmãs que oraram para esse casamento acontecer, hoje nós estamos literalmente casados, né? A igreja cristã, a igreja evangélica dos irmãos aqui nesse ano de 2020. Inclusive, eu quero de antemão agradecer o carinho, a recepção dos irmãos, as irmãs estiveram conosco, para mim, com a minha família, esposa, minha irmã que está aqui hoje. Minha mãe não pôde estar conosco, ela está doente. Peço que a igreja esteja orando por ela. Meu filho, Dominique, está por aí. Minha filha, Giovana. Nós queremos agradecer de coração a recepção que os irmãos tiveram conosco. Obrigado pelo Ministério de Louvor, irmã Etel. Tiveram aqui esse momento de oração, como ela bem disse para nós há um tempo atrás. Estávamos orando para que você estivesse aqui conosco, né? Ana Paula, Rogério, Renier, obrigado pelas orações dos irmãos. E hoje nós estamos felizes de estarmos aqui na Igreja Evangélica dos Irmãos. Obrigado, pastor Sebastião, pela oportunidade. Obrigado pelo carinho com a qual vocês nos receberam aqui. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de nós. O tema da mensagem: salvação pela graça e a conduta cristã. Dentro dessa mensagem eu quero dar brevemente um testemunho da minha vida, como que eu fui para Jesus Cristo, como que Deus me trouxe para ser família de Deus. Morava em Santa Vitória, Minas Gerais, e fui nascido e criado com minha mãe, meus tios. Quando minha mãe engravidou, 3 meses, meu pai ficou sabendo, ele deu logo um jeito de viajar para o Mato Grosso. E fui conhecer meu pai com 12 anos de idade. Uma vida não muito boa, vamos dizer assim. Eu nasci doente, fiquei aproximadamente 2 anos morando no hospital, deficiência respiratória, tinha bronquite. Minha mãe, na época, trabalhava lavando e passando roupa para as pessoas ali em Santa Vitória. E tivemos uma dificuldade muito grande com relação à vida financeira. Fui criado pelos meus tios, pela minha mãe, pelo meu avô, né, que já faleceu. E a gente sabe quando no seio familiar, quando se não tem uma estrutura bíblica, quando se não tem uma direção da palavra de Deus, tende-se a ser uma catástrofe. Isso eu pude viver na minha própria pele, quando aos 12 anos de idade, eu vou encurtar aqui um pouco para não ficar muito extenso. Com 12 anos de idade, eu comecei a fumar, comecei a beber cachaça escondido da minha mãe. E nisso, achando eu que era dono já do meu próprio nariz, porque com 12 anos já comecei a trabalhar e ganhar o meu próprio dinheiro nas fazendas ali próximas à cidade de Santa Vitória. E eu falava assim para minha mãe: mãe, eu já estou trabalhando, já ganho o meu dinheiro, então eu sou dono já do meu próprio nariz. E minha mãe sempre dizia: olha, meu filho, você pode até achar ou pensar que você é dono do seu próprio nariz, mas enquanto você estiver aqui dentro de casa, você vai ter que andar segundo as minhas regras. A gente sabe que quando a pessoa ela quer de fato fazer o que não presta, ela vai uma hora ou outra fazendo, vai fazer. E nisso, quando
fui conhecendo o mundo, as amizades do mundo, rapidamente, com isso, já trabalhando e ganhando o meu próprio dinheiro, achando que era dono do meu próprio nariz, eu comecei a conhecer pessoas lá no mundo, pessoas que não eram pessoas ruins, mas, querendo ou não, como diz a palavra de Deus, se você convive com más pessoas, com más companhias, isso vai acabar dando mal. E as más companhias corrompem os bons costumes, apesar de que eu não tinha costume nenhum naquela época, pelo contrário. O meu costume naquela época era, pelo que eu vi meus tios e meu próprio avô fazendo, era trabalhar, ganhar dinheiro, comprar arroz ou feijão e levar a comida para dentro de casa. Estudei até os meus 11 anos. E nisso saí da escola e fui cuidar da minha própria vida, entre aspas. E nisso eu conheci a maconha com 13 anos de idade, 13 para 14. Com os mesmos 13 para 14 anos, eu comecei a me aprofundar no álcool. Já estava bebendo praticamente um litro de pinga, sozinho. Para quê? Para nada. As amizades, o mundo, ali você está convivendo com aquelas pessoas, querendo ou não, você acaba se envolvendo. Eu louvo a Deus por pessoas que já contaram para mim que começaram, mas rapidamente pararam com isso e hoje têm a sua vida normal, mas não foi assim comigo. Infelizmente, com 13 para 14 anos, já fumando, bebendo e fumando maconha. Ali, já com meus 14 para 15 anos, me apresentaram a cocaína. E eu comecei a cheirar cocaína com 15 anos de idade. E trabalhando, porém, daquele jeito. Você trabalhava 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, até onde você dava conta. Chegava um ponto que você se aprofundava tanto na droga, você já não conseguia mais cumprir com as suas responsabilidades. As pessoas olhavam já para mim, já com os meus 16 anos, e falavam assim: aquele ali não é o filho da Maria? É, mas ele está tão magrinho. Quem me conhecia em Santa Vitória, eu era gordinho. E aí, de repente, comecei a definhar, e aí começaram a sair alguns burburinhos. Eu acho que esse menino está usando droga. E falaram para minha mãe. E minha mãe veio me perguntar: você está usando droga? Falei: não, mãe, não estou não. Que isso, tu é trabalhando demais e suando demais para trazer o pão para dentro de casa. E nada como o tempo, naquela época, para provar que eu estava de fato mentindo. Porque a pessoa, quando se envereda nessa vida, chega um ponto que ela não dá conta mais de esconder. Com 16, já para os meus 17 anos também, já comecei a experimentar o crack. E aí, meus irmãos, dos 16 aos 21, só desgraça. Já não conseguia mais trabalhar, já não conseguia mais esconder da minha família, das pessoas, que eu estava de fato afundado já no crack. Já comecei nessa época a perder empregos e já as pessoas já não conseguiam mais acreditar que uma pessoa que era usuária de crack conseguiria trabalhar, desempenhar um serviço para trazer lucratividade para aquela empresa. Ou seja, e nisso eu comecei a fazer o quê? Já não tinha emprego, já não tinha como ganhar dinheiro trabalhando. O que eu fui fazer? Fui roubar. Comecei dentro de casa, roubando dentro de casa da minha mãe, um aparelho de DVD do meu irmão, roubando do meu avô. Isso anos antes. Já começava a roubar porque não tinha o dinheiro do cigarro, com 12 anos, e aí começava a roubar do meu avô, do meu tio, as moedinhas que ficavam em cima do guarda-roupa, eu lembro até hoje. E nisso,
Eu me lembro uma certa vez que havia um aniversário da minha prima, mora hoje no Mato Grosso. Ela estava comemorando seu aniversário na casa dela, e nessa época eu já estava com os meus 21 anos de idade. Eu tinha trabalhado um período da noite com um amigo meu lá de Santa Vitória, e assim que tinha terminado o trabalho, a gente montava pula-pula, essas coisas de festinha de criança lá na praça. Terminou, ele me pagou, eu me lembro como se fosse hoje, R$30. Ajudei ele lá 2, 3 horas e subi para a casa da minha prima de bicicleta. Cheguei lá, na vizinha da casa da minha tia tinha uma outra festinha lá que eles estavam comemorando, e eu lembro que eu passei numa distribuidora de bebida, comprei uma garrafinha de pinga. Cheguei lá na casa da minha tia, cumprimentei todo mundo e já tirei aquela garrafinha de pinga e comecei a oferecer para os meus tios, que eu sabia que eles gostavam. E nisso, bebendo cerveja, bebendo cachaça, eu saí rapidamente e fui, eu não sei se os irmãos já estão acostumados com essa palavra aqui, mas uma chamada biqueira, lugar onde vende drogas. Fui lá, comprei, se eu não me engano, 5 pedras de crack, e fui para o meio do mato fumar essas pedras de crack e com esse carotinho de pinga dentro da roupa. No meio do caminho, eu lembro que quando eu estava voltando para ir para a festa da minha prima, chegando na porta da casa dela, eu caí. Mas daí em diante já não sou eu mais quem conta essa história verídica. As pessoas que estavam ali próximas dizem que eu estava vindo de bicicleta. Quando eu cheguei na porta da casa da minha prima, eu caí. E as pessoas ficaram assustadas, foram lá ver o que estava acontecendo. Quando chegaram perto de mim, eu estava roxo, sem respiração, sem movimento nenhum. Ali naquele momento, eu tive uma overdose. E as pessoas chamam ambulância, correndo, porque eu tinha misturado pinga com crack. Deu essa overdose. Chegando lá, as pessoas me viram no chão, chama ambulância. De repente, eu acordei. E minha tia diz que quando eu acordei, eu já fui direto para dentro da casa dela, para fazer o uso de bebida alcoólica. E ela, no meio do portão, meteu a mão no meu peito e falou assim: aqui você não vai entrar não. E nisso me abraçaram, me colocaram dentro de um carro, me levaram para o hospital municipal, próximo à casa da minha tia. Chegando lá, tive outra overdose. O médico disse assim: olha, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu tenho total convicção de que se vocês não tivessem trazido esse menino aqui agora, ele teria morrido. Na hora lá eles me colocaram na cama, eu não vi nada disso. E disseram que o médico fez todo o procedimento e me colocaram em cima de uma cama e me deram uma injeção, e assim eu voltei a reanimar novamente. Eu tenho total convicção de que nesse dia eu tive essas 2 overdoses, uma atrás da outra. O inimigo das nossas almas, ele queria me levar. Só não levou porque Deus não deixou. Havia um propósito de Deus para a minha vida, assim como eu tenho total convicção das coisas que hoje têm acontecido. Deus, ele tem propósitos. E nisso eu saí de Santa Vitória no ano de 2009, através de uma mulher chamada Silvia. Ela era dona de uma cerâmica, da qual eu, com muito custo, depois disso que aconteceu, consegui um emprego, e ela conhecia a minha mãe, que inclusive trabalhou para ela muitos anos atrás. E nisso, minha mãe contou para ela a minha situação. E ela falou: olha, eu conheço um pessoal lá em Uberlândia, tem uma comunidade terapêutica. Eu posso ver com ele, se ele realmente quiser ir,
eu consigo para ele. E ela veio para Uberlândia, conseguiu essa vaga no Ministério SEAMI e me trouxeram, não à força, porque eu quis mesmo, de verdade. Eu falei, eu quero mudar de vida. Mas hoje, em Cristo Jesus, eu tenho a convicção de que não foi eu realmente que quis. Foi Deus que trouxe na sua bondade, na sua misericórdia. E quando eu cheguei lá, eu me lembro que eu não conhecia ainda desse homem chamado Jesus Cristo, nunca tinha pego uma Bíblia na minha vida. E ali eles começaram a ministrar a palavra de Deus, Marcelo Tavares, Gilson Clementino, Obreiro Lúcio, Wagner Salomão, ministrando na minha vida a palavra do Senhor. E eu me lembro que com 48 dias eu entendi o Evangelho da graça. Eu entendi o chamado de Deus para a minha vida. Nisso, eu fiz o meu concerto com Deus, aceitei Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E hoje, já tem 11 anos, nós estamos firmes na presença do Senhor, sem se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, para a glória de Deus. Nisso, trabalhei como obreiro, 8 para 9 anos, dentro da comunidade terapêutica, trabalhando como obreiro ali de tempo integral, 12 por 36. E ali nós fomos crescendo na graça e no conhecimento. Foi um tempo onde eu tenho certeza que Deus guardou a minha vida ali naquele lugar. E cheguei em Uberlândia e não tinha absolutamente nada. Literalmente eu cheguei lá no ministério com a sacolinha do Bretas na mão. Eu não tinha nem roupa para vestir. Já tinha acabado com tudo lá em Santa Vitória. Nisso, quando terminei meu tratamento, eles me convidaram para trabalhar. Trabalhei como obreiro lá 8 anos e meio. Morei 6 anos dentro da SEAMI. Um local que eu sempre agradeço a Deus pelos obreiros, pastores que ali hoje estão. Deus abençoe ricamente a vida deles. E 6 anos morando ali dentro, eu tinha feito um propósito com o Senhor. Eu falei, olha, eu só saio daqui dentro se eu casar. Porque eu via todo mundo saindo, e uma semana depois voltando de novo, véio. Eu falei assim, então trem errado aí. Eu pensava assim, mas o que esse povo veio fazer aqui? Passou aqui 8 meses, ouviu a mesma mensagem que eu ouvi. Surdo eles não eram. Então, todo mundo voltando. Eu falei assim, não, eu vou fazer um propósito com Deus. Eu só saio daqui depois que eu casar. Mas primeiro, eu tive esse casamento com Jesus Cristo, que é o principal. Se eu não tivesse sido de fato transformado pelo sangue de Jesus, com a minha vida transformada, regenerada pelo sangue do Cordeiro, eu já teria voltado para trás há muito tempo. E não foi o casamento que me segurou, não, pelo contrário, foi Jesus Cristo. Mas como eu disse no início, quando Deus ele tem um propósito, ele faz as coisas acontecerem da maneira dele, da forma dele. E nisso, de fato, aconteceu. 6 anos depois eu conheci a Camila, uma moça linda, maravilhosa, através do irmão dela, Tiago Rocha, que estava conosco lá no Ministério SEAMI, na época que eu era obreiro também. E a gente começou a ter uma amizade. E a gente jogava bola junto, e de repente ele falou assim, me fez um convite. Vamos lá na casa da minha irmã. Eu não sei se ele arrepende disso hoje, né? Mas ele me chamou para ir lá no aniversário da irmã Elaine. E nisso eu não tinha visto ela pessoalmente, só por fotos. E um dia ele chegou para ela e disse, olha, a glória de Deus, irmãos, eu não conheço pessoa melhor do que o Luiz Fernando para você se casar, não, minha irmã. Dali o miozinho está sendo ele. E aí, nesse mesmo dia, no aniversário da irmã Laína, ele chegou para mim e falou assim, ô Luiz Fernando, rapaz, eu não vejo uma pessoa melhor aqui na igreja do que a Camila, não. Eu falei assim, amém. E nisso foi dia 7 de novembro de 2015. Presta atenção, 7 de novembro de 2015.
No dia 8 de novembro de 2015, quantos dias? Um dia, eu comecei a namorar com ela. Um dia depois, 4 meses, estávamos marcando o casamento. 6 meses e 28 dias, estava me casando com ela. E hoje nós temos uma família linda, maravilhosa. Quando eu conto meu testemunho, para mim, o mais importante não é casa, carro, nada disso. Até porque eu não tenho essas coisas também, não. Mas para mim, o mais importante hoje, nesses 11 anos de caminhada que eu tenho com Jesus, 2 coisas que o Senhor colocou no meu coração. Seja fiel primeiramente a mim, a minha palavra, a sã doutrina, aquilo que você aprendeu há 11 anos atrás, continue firme nela. E segundo, seja fiel à tua família, seja fiel à tua esposa, seja fiel naquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. E isso tem acontecido na minha vida. E a gente sabe que depois que nós nos convertemos a Jesus Cristo, inicia-se uma nova vida, que é o que eu quero rapidamente comentar com os irmãos aqui nessa noite. A conduta cristã. É necessário ter isso nas nossas vidas. Você ser salvo por Jesus, você se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, e ali andar no nosso primeiro amor, é uma coisa. Outra coisa é você permanecer na graça, permanecer firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Eu tive essa experiência quando estava lá no Ministério SEAM, de ver pessoas, sabe, tão facilmente, rapidamente voltando para trás, se esquecendo da graça, se esquecendo de que foi lhe dado a oportunidade, o privilégio de serem uma nova criatura. E é sobre esse tema que eu quero rapidamente comentar com os irmãos. Tito, capítulo 3, abra a sua Bíblia, por gentileza. Tito, capítulo 3, fala sobre a conduta cristã. Irmãos, eu não sei se tem aqui alguém que já passou por esse mesmo, a não ser o Tiago que eu conheço, mas eu não sei se tem alguma outra pessoa que já passou por esse momento, ou tem familiares que vivem com esse problema dentro do seio da sua família em casa, com um problema de droga. Mas saiba que quem já viveu, quem já passou por isso, é extremamente difícil, no sentido de, se você não vigiar, o refúgio de um ex-adicto, o refúgio na maioria de todos eles, quando o negócio aperta, quando a tribulação vem, é voltar para o mesmo lugar de onde veio, para a droga. E nisso, é por isso que eu gostaria de ministrar essa palavra aqui bem rapidamente, sobre conduta cristã, que é necessário que tenhamos isso. Não só para quem já foi usuário de droga, mas para todos nós, que um dia já experimentou dessa graça e dessa misericórdia de Deus. Diz assim em Tito capítulo 3, verso 1: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve um tempo em que nós também éramos insensatos, desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade, na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis para os homens. No capítulo 2 do mesmo livro de Tito, Paulo ele diz as seguintes palavras para Tito. No capítulo 2 ele instrui a Tito a ensinar os homens mais velhos, a ensinar as mulheres, a encorajar os jovens. E no verso 7 ele diz, capítulo 2, verso 7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino mostre integridade, seriedade, use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Falando de conduta cristã, tanto nós que somos ouvintes, somos cristãos, nós que ministramos uma palavra, seja na igreja, seja dentro do nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na escola, seja na rua, seja no trânsito, onde for, irmãos, nós precisamos ter uma boa conduta como cristãos. As pessoas precisam ver em nós que nós, de fato, somos servos de Jesus Cristo. Eu preciso fazer a diferença no meio de outras pessoas. As pessoas, quando olharem para mim ou para você, elas vão ver nas suas atitudes, no seu falar, até mesmo no seu andar, no seu modo de vestir, para aquela pessoa ali é diferente. E as pessoas começam a chegar perto de você e falar assim: você é um cara diferente, você é uma mulher diferente. Você é servo de Deus? Sim, sou servo de Deus, o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que um dia, estando eu nas trevas, me trouxe para a sua maravilhosa luz, e hoje sou filho de Deus. Isso tem acontecido lá na pastelaria. Pessoas chegam lá e a gente começa a conversar e do nada, no meio da conversa, ela pergunta: você é crente? Sim, somos cristãos. Às vezes houve um louvor que a gente ouve lá dentro da pastelaria, ou até mesmo, como aconteceu essa semana, um Uber parou lá, deixou um pessoal do lado e parou ali para comer. E ele contando um pouco da vida dele, que ele veio do Ceará e as coisas não estavam muito fáceis, e eu comecei a contar a minha vida para ele, dar um breve testemunho, e ele disse: olha, vocês são diferentes. Inclusive, eu já não sabia mais o que fazer, mas depois dessa palavra, desse breve testemunho que você deu aqui para nós, para mim, eu estou com certeza saindo daqui uma pessoa diferente. E eu fico pensando, gente, nós de fato temos que ser cristão em todo e em qualquer lugar, porque às vezes você está dirigindo, e aí a pessoa te fecha e você fica grilado. Só que você não sabe que o Titão está atrás de você. Aí você fala assim: ô filho de uma mãe. Xinga a pessoa que está do seu lado e você não sabe que o Titão está atrás de você. E aí você fica assim: Titão está ali, rapaz. Ele escutou xingando no fulano. Mas presta atenção. Acima de qualquer outra pessoa, seja o Titão, seja eu, seja quem for, seja o líder do ministério, seja quem for, acima de qualquer um de nós, nós temos que ter esse temor, é de Deus. Nós temos que dar um bom testemunho primeiramente para o nosso Deus. Temos que ter esse temor. Outro texto, Romanos capítulo 6, por gentileza. Romanos capítulo 6, verso 1. Diz assim: que diremos então? Continuaremos pecando
para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua carne? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Nova vida, uma nova conduta. Colossenses capítulo 3. Livro de Colossenses, capítulo 3. Verso 1 diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestada, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, fazem-no no nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Falando ainda de conduta cristã, nós já não vivemos mais como gentios. Nós fomos separados. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Agora, a Bíblia diz que nós temos que ter um novo proceder na nossa vida. Precisamos ser exemplo para as pessoas. É o que eu tenho procurado, irmão, sinceramente. Esses 11 anos. Eu não quero mais ser quem eu era. Eu não quero mais ser o zangão da qual me chamavam outrora. Porque quando se fala de zangão, que era o meu apelido antigamente, as pessoas vão associar zangão com o quê? Com droga, com roubo, com prostituição, com a mentira. E essa já não é mais a minha vida. Essa já não é mais a nossa vida. A nossa vida hoje é a de Cristo Jesus, que morreu por nós e nos deu essa oportunidade de sermos pessoas
diferentes, nova criatura em Cristo. Aquelas coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E para finalizarmos, Efésios capítulo 4, verso 17. Efésios capítulo 4, verso 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que viviam na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhança de Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nem entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Nova vida, nova conduta em Cristo Jesus. Nós precisamos fazer a diferença lá fora. Esses dias um rapaz me mandou uma mensagem numa postagem que eu fiz e perguntou: mas você não é mais pastor? Perguntei: mas quando eu era pastor, eu estava no Ministério SEAME, e quando me casei também foi lá, nesse ministério. E aí eu perguntei para ele: mas porque eu saí da denominação, eu já não sou mais o pastor? Então quer dizer que se eu sair do ministério, então eu não sou mais casado? Que eu me casei lá dentro? E aí as pessoas fizeram alguns comentários lá no Facebook e perguntaram assim: se de fato você é pastor, qual que é a igreja que você ministra? Qual que é a igreja que você é pastor? Eu falei assim: olha, primeiramente eu sou pastor dentro da minha casa. Não sou pastor apenas de púlpito. Segundo, eu sou pastor lá no meu trabalho, lá na minha pastelaria. Sou pastor no meio do trânsito. Sou pastor. Eu não sou pastor denominacional, de tal denominação. Não foi homem, eu respondi dessa forma. Eu falei: eu não sou homem. Eu não foi homem que me levantou, foi Jesus Cristo. Não estou dizendo isso para que vocês me chamem de pastor, não, tá? Pode me chamar de Luiz Fernando mesmo, sem problema nenhum. E as pessoas hoje têm essa cegueira. Para muitos lá fora, o que vale é o que você tem,
e não a pessoa que de fato você é. De fato você tem sido um bom marido. Eu falo isso, a minha esposa está aqui. E ela não tem ninguém melhor do que a minha própria esposa para falar dos meus defeitos, concorda? E ela sabe que eu tenho sido, para a glória de Deus, um bom pastor dentro da minha casa, um bom marido, um bom pai, um bom filho. Quem me conhece sabe da minha conduta nesses 11 anos de caminhada com Cristo. E nisso, muitas pessoas, para a glória de Deus, irmãos, têm se achegado a Jesus Cristo, porque me conheciam como Zangão, e hoje me conhecem como Luiz Fernando Medeiros, servo do Senhor Jesus Cristo, pela conduta, pelo modo de falar, pelo modo de tratar as pessoas. Antigamente não tinha paciência nenhuma, hoje eu tenho até uma paciência. Já não conseguia nem conversar com as pessoas, porque eu andava só assim, cabeça baixa. Quando não estava drogado, estava bêbado. Hoje não, hoje eu posso olhar para os olhos das pessoas, conversar com ela olhando dentro dos olhos das pessoas. E, a glória de Deus, hoje eu tenho a minha mãe, tenho a minha irmã, tenho o meu irmão. São pessoas que, através único e exclusivamente do testemunho, da conduta, vieram para Jesus Cristo. Isso me deixa muito feliz, muito grato a Deus pela bondade dele, pela misericórdia dele, porque eu não tinha nada em mim para que produzisse frutos de justiça, para que Deus olhasse para mim e falasse: não, aquele ali produziu tanto fruto de justiça que eu vou trazer ele para mim. Não tinha nada disso. Foi pela graça, salvação pela graça. E agora, uma conduta cristã, e todos nós temos que ter diante de Deus e diante dos homens, para que o Evangelho, a graça do Senhor Jesus Cristo, seja apresentada às outras pessoas através da minha vida e da sua. Amém? Obrigado pela oportunidade, pastor Sebastião, mais uma vez. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.